Olá, como vão todos? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto. Estamos abordando hoje o tema 7, que é o tema já de regulação de sinistros, né? Abordando os sinistros de dano elétrico e de equipamentos eletrônicos, né? Os procedimentos e regulação, sendo que evidentemente que o nosso objetivo é sempre apresentar isso para o corretor de seguros, tá? Esse é o primeiro vídeo que inaugura esse tema 7, né? E que precisamos inicialmente interpretar e categorizar o que é dano elétrico e o que é equipamento eletrônico, né? Então, esse nosso vídeo de hoje nós vamos abordar estas definições e essas conceituações para que então depois a gente possa evoluir melhor nos vídeos seguintes, né? E antes de apresentar a definição, em preto, um pouco mais acima, vocês têm ali um link, que esse link é o vídeo que inaugura o canal, apresentando como é que o canal vai funcionar e trazendo todos os temas que serão abordados, que são 12 temas, a forma com que esses temas vão ser abordados, a frequência com que eles vão aparecer semanalmente. Então eu convido a todos que, para entender melhor o objetivo do canal e o meu objetivo aqui com vocês, deem uma olhada no vídeo inaugural, ele tem 17 minutos. Se acharem interessante, inscrevam-se, né? Deem o seu like, inscrevam-se, para que possam, na medida em que os vídeos forem sendo liberados, vocês consigam ir acompanhando, né? Porque, repito, são 12 temas, tá? E façam suas observações e seus comentários para a gente poder também aqui acompanhar. Mas vamos lá. Primeiro, uma definição de dano elétrico. Essa definição aqui é tirada do glossário, está ali embaixo no slide, glossário ilustrado de Marco Aurélio Gonçalves de Souza, né? Buscando explicar o que é e definir o que é dano elétrico. Ou seja, isso não é uma cláusula de seguro, isso é só uma definição de dano elétrico. O dano elétrico, então, o autor diz assim, é um desarranjo que se verifica nos equipamentos elétricos ou eletroeletrônicos de dentro para fora, isso é muito importante, de dentro para fora, se caracterizando por queima de circuitos, superaquecimentos, derretimentos de metais e plásticos, inutilização de dielétrico. O dielétrico é um equipamento eletrônico, é um componente eletrônico, ou isolantes, etc. E principalmente pelo não surgimento de chamas em progressão. Ou seja, isso aqui não abre chama, não é um incêndio, né? Pode haver alguma chama ali, mas em seguida ela não progride, ela consome um pouco que há ali e ali se esgota. Mas apenas por sinais de queima, enegrecimento, por perfurações de placas ou pelo odor de plástico queimado. Ou seja, essa é uma definição bastante interessante, por isso que eu trouxe para vocês, é de um glossário, né, do Marco Aurélio, que eu uso muito para consulta, né, e traz uma definição muito interessante de dano elétrico. Agora vamos ver a cláusula de dano elétrico, uma cláusula tirada de uma apólice de seguro. Tá? A cláusula diz assim: dano elétrico é dano material causado somente às partes elétricas de quaisquer máquinas ou equipamentos eletroeletrônicos, por variação anormal de tensão. O surto pode ser por tensão baixa ou pode ser por sobretensão, por mais alta. Um curto-circuito, né? Arco voltaico, que é um arco elétrico, onde há uma corrente elétrica que supera o seu local de circulação e acaba gerando um arco e atingindo alguma outra estrutura próxima. Calor gerado acidentalmente por eletricidade. Descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer outro fenômeno de natureza elétrica.
né? E o mais importante que vocês têm que entender aqui é que o dano elétrico, a seguradora só observa, primeiro ela vai analisar toda essa questão. Isso tudo aconteceu, ou parte disso aconteceu, mas o que ela indeniza é fundamentalmente o quê? Somente as partes elétricas. Porque às vezes nós temos danos, por exemplo, a motores elétricos e, por exemplo, o enrolamento do motor, né, o indutor e o induzido. Mais tarde a gente vai explicar isso com mais detalhe, vamos mostrar até imagens, né? O indutor e o induzido, ali são as partes elétricas, né? Mas o indutor, ele trabalha sob eixos e sob rolamento. Então, na hora da manutenção, se trocam os rolamentos, se pinta a carcaça externa, né? E se apresenta isso como despesa, né? O regulador que for cuidadoso, ele não vai acolher as trocas de rolamento nem a pintura da carcaça, né? Por quê? Porque ela não faz parte elétrica, ou seja, ela é ela é uma estrutura que está ali, né? Mas não faz parte elétrica da máquina, né? A pintura não faz, os rolamentos não fazem, né? Então há seguradores que separam isso e há outros que acolhem, tá? Então isso é um critério que por vezes cria-se essa confusão e principalmente quando as partes que não são elétricas são muito caras. Aí, via de regra, o segurador tem dificuldade em aceitar. Tá? Aí os equipamentos eletrônicos, também conhecidos como de baixa voltagem. Uma definição. São equipamentos em que a energia não é transformada em energia mecânica. Porque o motor elétrico, por exemplo, ele transforma tudo que ele recebe em energia mecânica. Ele gira um eixo, naquela ponta do eixo pode ter um gerador, pode ter uma polia que movimenta alguma outra coisa, né? Um portão eletrônico, por exemplo, de garagem, né? Então, é transformada em energia elétrica em mecânica, elétrica ou calórica. Ela não transforma. Possuindo características comuns, tais como semicondutores, e como regra não tem que realizar operações mecânicas. Então, aqui uma placa de circuito, um computador, uma placa-mãe de um computador, né? Ela usa a energia elétrica e não usa a tensão normal. Um computador entra ali 110, 120 volts ou 220, né? Mas imediatamente os sistemas do equipamento vão reduzir para tensões de, antecipadamente eu já comento com você, de 12 volts para movimentar o HD, né? E 5 volts ou até menos para fazer com que o processador da placa-mãe opere, né? Então são tensões muito mais baixas, né? Ou seja, a energia elétrica que circula ali não é para movimentar, não tem trabalho mecânico, né? Por isso que então esse equipamento é considerado de baixa voltagem, né? Nós temos uma outra definição também de equipamento eletrônico um pouco mais ampla, que diz assim, são equipamentos cuja demanda de energia elétrica em geral é reduzida, ou seja, o consumo, o gasto energético é baixo, tal como instalações de processamento eletrônico de dados, instalações telefônicas, instalações televisoras, ou ainda instalações de equipamento de análise, né? Laboratórios, né? Microscópios eletrônicos, rádio de intercomunicação. Aqui aí eu listei uma série de itens, de elementos, né, para fazer com que o colega se lembre disso, né, que estão se tratando então de equipamentos de baixa voltagem, né? Calculadoras, sistemas de alarme, equipamentos utilizados em medicina nuclear, equipamentos odontológicos, sistemas eletrônicos de navegação, GPS, copiadoras, e aí vai afora, né? São todos itens que eles podem receber a energia de fora, os 120 volts ou 220 volts, mas na realidade, quando eles vão operar, eles rebaixam isso para uma tensão mais baixa e não transformam em trabalho mecânico, transformam em sinais elétricos, né? Sinais digitais. Então aí nós estamos diante de um equipamento eletrônico. Então isso tem que se ter muito cuidado para poder diferenciar na hora de fazer uma cobertura de seguro, né? Se nós estamos tratando de equipamento elétrico, né? Aí vamos lá para a cobertura de dano elétrico, ou se vamos para a cobertura de equipamento eletrônico.
Mas então o equipamento eletrônico não tem dano elétrico? O equipamento eletrônico sofre dano elétrico. Só que a cobertura separa o equipamento eletrônico para uma outra cobertura própria. Ou seja, nós podemos ter dano elétrico em um equipamento eletrônico. Só que se nós temos só na pólice a cobertura de dano elétrico, aquele equipamento eletrônico não será contemplado, porque não tem a cobertura de equipamento eletrônico, né? Ou de baixa voltagem, né? Então, essa é a grande dificuldade que às vezes a gente observa, né? Porque o corretor ele não tem obrigação, ele não é um técnico em eletrônica, ele não é um eletricista, ele não tem a obrigação precípua de conhecer todo tipo de equipamento. Mas no momento em que lhe é apresentada uma empresa, uma indústria para que se faça uma cotação de seguro, é prudente que se investigue que tipos de equipamentos estão lá presentes, para que então se abra os dois leques, né? Se abra uma cobertura para dano elétrico e uma cobertura para equipamento eletrônico, né? E aqui os equipamentos eletrônicos não são só de baixa voltagem, também nós temos equipamentos eletrônicos que operam com alta voltagem, tá? Mas isso a gente vai explicando um pouco mais adiante. Aproveito para comentar com vocês que aquele link que está ali ao lado, um pouco acima da minha imagem ali, é o link do vídeo inaugural do canal. Tá? Ele é o link que esclarece de que forma a gente vai trabalhar nesse canal. Né? Esse aqui é o tema 7, portanto, já existiram outros temas que nós vamos apresentar, e mais temas à frente, completando 12 temas. Né? E ali tem toda a orientação de como é que vai funcionar. São 17 minutos, então é um vídeo curto, bem objetivo. Aconselho a vocês a olharem o vídeo. Se gostarem, inscrevam-se, né? Deem o like de vocês e façam as suas observações e as suas expectativas para que a gente possa acompanhar aqui durante as apresentações desses vídeos. Tá? Por enquanto, ficamos aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.